Eu confesso pra vocês, gente, eu já me considerei um liberal por muito tempo. Mais tempo do que eu gosto de admitir. 10 anos da minha vida eu me considerava um liberal. Eu me considerava um liberal de esquerda, na verdade, e as pessoas riam de mim, as pessoas que se diziam liberais riam do fato de eu me considerar um liberal de esquerda, como se não fizesse sentido. Hoje eu vejo que não faz mesmo, né? Embora deveria fazer, porque se o liberalismo fosse sobre aquilo que ele diz defender, né, que é a liberdade, o liberalismo seria de esquerda, mas não é. Então existiu todo um processo de uma tomada de consciência, né, de alguém que se apaixonou pelo livro sobre a liberdade de John Stuart Mill, de alguém que se apaixonou pelo princípio de que, né, a minha vida não diz respeito a você, a menos que eu esteja influenciando na sua, ao menos que o meu comportamento faça mal a você, né? Então, uma pessoa pode viver a sua sexualidade do jeito que ela quiser, contanto que não esteja, né, causando mal a ninguém. Em tese, os liberais defendem isso, na prática, bom, não preciso nem dizer, né? E mais inúmeras coisas, né? Então, existiu um enorme processo onde eu continuo amando esse princípio, né? Eu continuo buscando uma sociedade livre, quanto mais livre, melhor, mas a liberdade precisa ser ressignificada e o liberalismo, de fato, na minha opinião, bastante fundamentado, eu diria, porque mais de 10 anos tentando ser, e estudando, mais de 20 anos estudando filosofia, né? Na minha opinião, o liberalismo não é sobre liberdade, tá? E eu venho falando isso há bastante tempo aqui no canal. E tenho 5 livros, então, que eu gostaria de recomendar, porque eu sei que muitas pessoas, né, o liberalismo, ele é sedutor, né? Quem sou eu para dizer que não? Então, né, vou aqui apresentar rapidinho 5 livros, tá? Que fica de dica de leitura. Para quem está chegando agora, então, eu sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia. Queria convidar todo mundo a deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se quiser contribuir pro Apoia-se, também a partir de R$2 você já pode ajudar, tá bom? Então, o primeiro livro, né, já tem até review aqui no canal, A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dalbor, tá? A ideia de que no atual capitalismo financeiro nós temos todo um sistema que não tem absolutamente nada de livre, mas é um sistema projetado, defendido pelos liberais, tá? Que privilegia, né, o poder do capital, o poder das pessoas que não produzem absolutamente nada, né? A crítica de que marxista já de que o trabalhador não vê o fruto do seu trabalho atinge uma outra roupagem, tá? De alguém que nem é marxista. O Dalbor nem está questionando o capitalismo, ele quer só acabar com esse capitalismo parasitário, onde um capital improdutivo, os detentores do capital improdutivo e não as pessoas que produzem, são as pessoas que mais vão concentrar renda nesse mundo. Tá? Então, quando você coloca coisas sobre essa perspectiva, você vai ver que não tem nada a ver com liberdade. Segundo livro, Ha-Joon Chang, famoso economista sul-coreano, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Esse livro tem vários capítulos interessantes, eu não vou passar por eles com calma. Quem quiser review mais detalhado de algum desses livros, pode pedir nos comentários, tá? Primeiro capítulo já começa. Não existe algo como um livre mercado, tá? Eu venho dizendo aqui, o livre mercado não existe, o livre mercado ele é balela. E você tem um capítulo aqui, o primeiro capítulo já explica que não existe algo como livre mercado. Também não existe, né, as propriedades do mundo, elas não foram adquiridas de maneira legítima, de maneira honesta. O mundo foi dividido através do sangue, e se você é um grande defensor da propriedade e você não questiona como elas foram adquiridas, né, e elas foram adquiridas de maneira que indefensável, na verdade, e normalmente quando um liberal passa, ele passa muito rápido por cima para depois concluir que pode até ser injusto, mas não tem como mudar mesmo, então deixa como tá, né? Então deixa como tá, deixa esse mundo cheio de alguns indivíduos que têm privilégios e têm poder para garantir que os seus privilégios continuem sendo privilégios, e qualquer medida qualquer tentativa de mudar um pouco esse quadro, mudar um pouco essa concentração de propriedade, de riqueza, é vista como socialismo, como comunismo, né? Como intervenções contra a liberdade do indivíduo. Ou seja, né? Não tem como defender. Terceiro livro, então, Contra a História do Liberalismo, né? Do Domênico Losurdo. O Domênico Losurdo, ele
ele não vai analisar a ideologia liberal, que é o que a maior parte das pessoas fazem, né? Analisar quais são as ideias liberais, e sim quais são os acontecimentos liberais, o que fizeram os liberais, aqueles que se diziam liberais, enquanto defendiam a liberdade, né? Não, ele também analisa um pouco essa ideologia, na verdade, né? Como que alguém pode dizer defender a liberdade enquanto tem escravos, enquanto mantém um sistema de privilégios. Então esse livro aqui também ele é um tapa na cara, assim, de quem está tentando ser liberal e está tentando, né, preza pela coerência, né, não vai entrar naqueles discursos, como a maioria dos liberais que eu conheci na minha vida entraram, né, a ponto de defender um presidente fascista que quer implementar uma ditadura, etc. Então, né, se você tem o mínimo de compromisso com a racionalidade, com a lógica, etc., esse livro ele é um soco no estômago, tá? O quarto livro, nessa bagunça aqui atrás de livros, eu não achei ele, cansei de procurar, mas ele está aqui, é Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. É um livro que mostra, né, mostra com fatos, assim, é chato de tão fato que ela apresenta, tá? Como essa ideia, né, de que a inovação e o empreendedorismo é proveniente das empresas privadas e do capital e os estados são conservadores, etc. Na verdade, ela mostra que é exatamente o contrário. O capital é conservador, as grandes empresas que são baseadas na lógica do lucro, elas têm que ser conservadoras porque senão elas não sobrevivem, né? E, na verdade, as grandes inovações são provenientes de medidas estatais, muitas vezes, né, a junção do privado e do público, mas sempre com o dedo no Estado, sempre com o Estado fazendo alguma coisa a respeito disso. Ela tem o famoso capítulo sobre o iPhone, né, sobre como toda a tecnologia que o iPhone utiliza é proveniente de medidas estatais, e na verdade o que a Apple faz é toda uma questão de marketing. Ela nem menospreza, ela inclusive considera um trabalho muito bem feito, tá? Mas essas tecnologias que a gente usa nos dias de hoje, elas não são... É uma mitologia essa ideia, né, daquele empreendedor genial, brilhante, que por contas próprias, o self-made man vai lá e blá 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 e vai revolucionar o mundo, e o Estado burocrático, malvado, opressor quer impedir ele porque, né? Então, assim, é mais um mito que cai por terra, tá? E por último, o quinto livro, vamos repetir autor, né, o Rajun Chang de novo, alguém que é capitalista, ele não é nem se diz comunista nem nada, tá? Ele nem se diz de esquerda, ele diz que na Coreia do Sul, que é de onde ele vem, consideram ele de direita, e na Inglaterra, né, ele é de Oxford, etc., consideram ele de esquerda, então ele nem sabe o que ele é direito, tá? Chutando a escada, tá? Chutando a escada é mais um mito que desmistifica a ideia de que os países enriquecem com o livre mercado e que o protecionismo atrapalha, né, atravanca o crescimento. Na verdade, o que ele mostra aqui, Estados Unidos, Inglaterra, é que, na verdade, o crescimento ele veio pelo protecionismo, tá? Estados Unidos e Inglaterra enriqueceram pelo protecionismo, e ele mostra com dados, e depois, né, pregaram o livre mercado, claro, para competir com os mais fracos, né? E sempre que o livre mercado, que não existe na verdade, mas aquilo que a gente chama de livre mercado, que não tem nada a ver com liberdade, é imposto aos países mais fracos, isso acaba ferrando com esses países mais fracos, tá? Então, mais um livro muito interessante. Se você acha, tem uma pulguinha atrás da orelha com o liberalismo, ficam 5 dicas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que alguma delas seja interessante para vocês, e é isso, gente. Até mais!